A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? E hoje é dia de nós meditarmos no Salmo 145, o último salmo de Davi do Saltério. Poxa vida, a gente gosta tanto dos salmos de Davi. E além disso, é o último dos salmos acrósticos. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo quais são os outros salmos acrósticos da palavra de Deus. Você já deve ter visto, se você está acompanhando comigo, você deve lembrar que quando eu cheguei no Salmo 119, eu mencionei para você quais eram os outros textos acrósticos. Inclusive, eu falei de Provérbios, capítulo 31, do verso 10 ao 31, que não está no livro de Salmos, mas eu achei por bem acrescentar para você esse detalhe. E o acróstico nada mais é do que uma composição textual, uma poesia maravilhosamente composta por Davi, em que ele vai começar os seus versos utilizando cada uma das letras do alfabeto hebraico. Então nós temos aqui não apenas uma obra de arte da escrita, eu poderia dizer assim, mas também Davi fecha sua participação no saltério com palavras belíssimas, revelando a sua adoração diante de Deus, o seu coração e nos ensinando, como sempre, a respeito de como se relacionar com o Senhor. Então vamos começar? Eu vou ler primeiramente do versículo 1 até o versículo 3. E a palavra do Senhor diz assim: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Pausa aqui. Então, Davi começa dizendo que ele iria todos os dias da vida dele falar bem do Senhor, adorar a Deus, louvar o nome do Senhor. Davi teve apenas dias fáceis na vida dele, dias que realmente inspiram essa adoração? Não, você sabe disso. Se você conhece a história da vida de Davi ou se você tem acompanhado os podcasts, os salmos, você está sabendo que a vida de Davi era labareda todo dia, né? Era sempre uma lambada diferente, era sempre uma luta diferente. Um inimigo, um falso, uma pessoa se levantando, alguém que jura que é parceiro e não é. Então, assim, Davi passava por lutas, mas nós podemos, inclusive, observar no livro de Salmos que, apesar das lutas, Davi adorava a Deus, o que é para nós uma super aula de vida, né? Para que a gente aprenda a não usar a nossa boca para reclamar diante dos momentos de dificuldade, mas que a gente vá diante de Deus e coloque diante do Senhor as nossas lutas e petições. Senhor, estou com medo. Pai, estou ansioso. Senhor, não sei que decisão tomar. Pai, abre os meus olhos para que eu veja. Então a gente pode até dizer: Pai, estou cansado. Senhor, estou oprimido. Deus, a gente pode falar igual a Davi: Senhor, minha alma está à beira da morte. Mas a gente fala isso para Deus e não para os outros. Davi diz aqui: eu vou todos os dias, versículo 2, bendizer o teu nome para sempre. O que é para nós uma lição, porque nós conhecemos o mesmo Deus que Davi conhecia. E Davi vai dizer no final do verso 3, a sua grandeza não tem limites. Ou, se você está lendo a revista atualizada, é insondável. Nós não temos como medir Deus, mensurar Deus, compreender totalmente quem Ele é, porque Ele é tão bom, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que isso foge da nossa capacidade, é insondável. Então Davi diz: eu vou te adorar durante toda a minha vida. Agora eu vou ler com você do versículo 4 ao 7. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras.
comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Pausa aqui no versículo 7. Veja que Davi aqui, ele fala de maneira, eu diria até meio que profética, porque ao mesmo tempo que ele vai falar do fato de que as gerações falarão a respeito da bondade das obras do Senhor, ele usa, por exemplo, no versículo 5, um verbo na primeira pessoa, ele fala, meditarei nas maravilhas das tuas obras. No versículo 6 ele fala, eu falarei. Veja bem, Davi não viveu eternamente, né? Davi já não está mais entre nós, mas aqui ele diz que as palavras dele iriam de alguma maneira, vamos dizer assim, falar das obras do Senhor às gerações. Eu penso que nem Davi tinha noção da grandiosidade daquilo que Deus estava ajudando ele a compor ali naquele momento. Porque embora ele fosse rei, embora os seus escritos fossem preciosos, se não fosse Deus para preservá-los do fogo, essa palavra não teria chegado até nós. Se você conhece um pouquinho de história, você sabe que toda vez que um reino invadia o outro reino, havia batalha, guerra e etc., uma das coisas que eles faziam era invadir o templo do Deus daquele povo e destruir totalmente, queimar os livros, destruir as vilas. Ou seja, sempre que uma nação vencia uma batalha contra outra nação, era muito provável que toda aquela cultura fosse destruída. E louvado seja Deus, porque o Senhor preservou a palavra dele, preservou os salmos de Davi, e verdadeiramente o que Davi escreveu aqui acontece. Uma geração conta a outra geração, mas as palavras de Davi chegaram até nós. Ele realmente medita nas maravilhas que o Senhor fez da vida dele, e isso chegou para nós. Aleluia. Agora, esse versículo está falando também de uma geração contar a outra geração. E, queridos, aqui eu falo como mãe. Nós ensinamos as gerações a contar para outra geração, sabia? Você e eu, como mãe, você como pai, você ensina os teus filhos, que é a próxima geração, você ensina eles a contar a história de acordo com um ponto de vista. Quando você conta para os teus filhos algo lindo que Deus fez na sua vida, algo maravilhoso que o Senhor fez, você vai ensinando eles a contar para a geração, você vai ensinando eles a testemunhar daquilo que Deus faz. Essa semana eu estava voltando no carro com as meninas da escola e eu estava exatamente falando isso para elas, eu estava testemunhando, porque nós temos orado por uma determinada situação e eu havia dito para elas, olha, nós precisamos de um milagre. Vamos ver o que Deus vai fazer sobre essa causa. E o Senhor nos respondeu a oração. Então, nós estávamos voltando da escola e eu disse, vocês lembram aquele motivo de oração que nós estávamos colocando em oração junto diante de Deus? Então, mãe, o quê? Então, olha, Deus fez. Ele fez assim, assim, assado. Isso ensina as crianças a falar, uau, o nosso Deus responde orações. Isso ensina as crianças a sentirem o desejo de orar, porque a oração é eficaz. Isso mostra para elas que o Senhor escuta a oração e responde. Então, uma geração vai contar a outra geração. Um dia elas vão crescer. E elas vão poder ter a mesma experiência de fazer as suas orações e crer que o mesmo Deus da mãe delas, que respondeu a oração da mãe, responde a delas. E quem sabe um dia, se o Senhor assim quiser, elas vão poder dizer para as filhas ou para os filhos, a sua avó, quando ela tinha uma situação, ela falava, gente, espera um pouco que eu vou orar. E ela esperava em Deus, porque uma geração anuncia para outra geração os feitos poderosos que são falados aí no versículo 4. Davi podia estar mencionando aqui como rei que era, os feitos poderosos no sentido de vencer uma batalha, no sentido de ganhar uma guerra, no sentido de enviar uma tropa e resgatar. E esses eram os grandes feitos que Davi poderia estar aqui se referindo, mas nas nossas vidas, às vezes o grande feito, queridos, é o dinheiro durar até o final do mês. O grande feito é você orar por uma dor de cabeça e ela sumir instantaneamente. O grande feito é você pedir ao Senhor uma coisa em oração de manhã e à tarde receber a resposta. Teve um dia que minha filha mais velha chegou no carro, a hora que eu peguei ela da escola, e ela disse, mãe, nós precisamos orar agora para uma amiga minha. Eu, filha, o que aconteceu? Ela me contou o caso da amiga dela, e nós no carro, ali dirigindo mesmo, pá, vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Ela não conhece Jesus, vamos pedir que ela venha conhecer Jesus. Ou seja, a minha filha mais velha, ela já entendeu
que existem coisas que a gente testemunha, mas existem coisas que a gente vence na batalha da oração. Mas por que ela aprendeu isso? Foi geração espontânea? Não, senhor. Ela vê dentro de casa que tudo a gente ora. Aconteceu um problema, bora orar. Estão preocupados com isso, bora orar. Nossa, recebi uma notícia ruim da vida de tal pessoa, bora orar. Então, qual que é o caminho? Como é que uma geração vai contar a outra geração? Se eles forem ensinados na prática, que é buscando a Deus que a gente vence as lutas. É assim que funciona. Agora vamos continuar, versículo 7. 7 nada, versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as criaturas. Eu quero parar aqui só um pouquinho. Aqui Davi está falando de uma descrição que o próprio Deus deu dele mesmo. Se você vai lá para Êxodo, capítulo 34, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: Ele passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal e fidelidade. Essa é a maneira que o Senhor se apresenta. E para nós, queridos, isso é maravilhoso. Acho que até às vezes eu e você, a gente fica meio impaciente, porque a gente gostaria que Deus fosse logo executando juízo e justiça, e Deus fosse fechando a boca do inimigo, e Deus fosse se levantando contra aquelas pessoas que estão fazendo o que não deve. Mas Deus, graças a Deus, Ele não faz o que a gente pensa. Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele transborda de amor. A vontade do Senhor é que todos se arrependam e se voltem dos seus maus caminhos. E por isso, Ele ama. Ele levanta, inclusive, profetas para ir numa nação para falar desse amor. Você lembra de Jonas? Geralmente, quando a gente pensa em Jonas, a gente já pensa em grande peixe. E, isso é verdade, isso não é, piriri pororó. Mas não, eu quero falar para você de Jonas. O Senhor Deus mandou Jonas pregar para uma nação que estava vivendo caminhos terríveis. E o Senhor levantou esse profeta para ir lá falar para esse povo o quê? Se arrepende, senão vai vir juízo. Jonas não queria ir, mas quando Jonas foi, o que aconteceu? O povo se arrependeu. E quando o povo se arrependeu, o que o Senhor fez? Agiu com misericórdia. Ele disse: se você não se arrepender, vai acontecer assim. O povo se arrependeu. Ué, então Deus não vai executar juízo. Aí Jonas ficou meio bronqueado com Deus. Se você gosta de ver a história, vai lá em Jonas capítulo 4, verso 2. Olha só o que Jonas teve a pachorra de falar para o Senhor. Ele falou assim, versículo 2 de Jonas 4. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Ou seja, Jonas estava indignado com Deus porque Deus disse: eu vou julgar esse povo. Se esse povo não se arrepender, eu vou julgar. E ele mandou Jonas lá para avisar. E aí, quando ele avisou o povo se arrependeu. Aí Deus falou: então tá bom, então não vou julgar. E Jonas ficou bronqueado, porque Jonas queria ver o fogo do céu cair. Mas o Senhor, o que ele deseja? O Senhor deseja que a pessoa se arrependa e volte dos seus caminhos. E aí, lá no versículo 11 do mesmo capítulo 4 de Jonas, o Senhor fala assim, a palavra fala assim: contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Olha o que Deus está falando aqui, né? O Senhor está falando na sua palavra. Ele tem misericórdia. Então, louvado seja Deus, porque Ele realmente não executa juízo do jeito que eu e você pensamos. Porque até mesmo nós, e agora escute você, às vezes a gente quer que Deus julga bem rapidinho o outro, mas quando é na nossa vez a gente quer misericórdia. Nós queremos ali passar logo a tramontina na situação. E Deus, Ele tem paciência. Então, quando você ora, quando você fala com uma pessoa em amor, olha, muda de vida, volta dos seus caminhos. Querido, o Espírito Santo está ali, do seu lado, te animando para falar essas palavras. Porque as suas palavras podem produzir mudança na vida do outro. E se ele mudar, não vai ter juízo. O Senhor, Ele não se alegra de corrigir pessoas, no sentido de que, deixa eu ver agora quem errou para eu corrigir. O nosso Deus, e essa descrição de Davi, ela é maravilhosa. Versículo 9, o Senhor Deus é bondoso para com todos.
e ele tem compaixão, e essa compaixão alcança todas as criaturas, todas, todas. Então, nosso papel é orar, é realmente testemunhar, render graças. Onde você estiver, quando você está no meio das pessoas que não temem a Deus, mas você vai começar a contar uma situação, você fala, gente, graças a Deus, semana passada aconteceu tal coisa, mas louvado seja Deus, aconteceu assim, assim, Deus me guardou. Dá glória a Deus. Não fala, eu consegui, nossa, eu pensei, eu tive a estratégia. Dá glória a Deus. Bendiga o nome do Senhor com as tuas palavras. Fala assim, nossa, graças a Deus nós vamos viajar no final de semana. Nossa, graças a Deus o Senhor preparou um dinheirinho para a gente fazer tal coisa. Graças a Deus trocamos de carro. Dê a glória a Deus. Não tenha vergonha disso. Faça como Davi. Bendiga o Senhor todo o tempo. E agora eu vou ler do verso 10 ao 21. Aperta o cinto aí. Rendam-te graças todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. 13. O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Só uma observação, aparece reino no verso 11, reino no verso 12 e 2 vezes no verso 13. Segura essa informação na sua cabeça aí. Versículo 14, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Aleluia, esse aleluia é meu, não está na Bíblia. Versículo 15, os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam, com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com os meus lábios eu louvarei o Senhor. Que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. Aleluia. Bom, do versículo 10 até o versículo 21, as palavras reino que aparecem logo de cara, elas não estão aí sem um propósito. Eu quero que você saiba que se você ama a Deus, que se você se enquadra naquele versículo que diz que você foi chamado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, você pertence a esse reino aí que Davi está falando, o reino de Deus. O reino de Deus, cujo rei e senhor é Deus, cujos princípios que regem este reino são os princípios da palavra do Senhor. Portanto, não dá para viver nesse reino se você não vive de acordo com esses princípios, ok? Você precisa obedecer às regras do rei. E aqui, durante todo esse texto, eu vejo Davi falando, eu não sei se você enxerga a mesma coisa que eu, que este rei é bom. Ele é bondoso em tudo o que faz, verso 13. Ele ampara todos os que caem. Se você estiver prostrado, ele vai te levantar. E aí, deixa eu só fazer um parênteses aqui. De repente, quando você estava lendo, você pensou, um parênteses, né? De repente, quando você estava lendo, você pensou assim, peraí, Rita, mas, poxa vida, se ele é o rei e ele ampara todos os que caem, então significa que vai ser fácil. Se eu cair, Deus vai vir correndo igual uma mãe preocupada e vai me pôr de pé. Calma lá, eu quero grifar um versículo com você. O versículo 18 vai dizer assim que o Senhor ele está perto de quem? Você não está sem Bíblia? Eu falo para você. De todos os que o invocam. Continuação do versículo. De todos os que o invocam com sinceridade. Corre o risco de você pertencer a esse reino maravilhoso de Deus, tu cair, tu não pedir ajuda, você não invocar o Senhor e você ficar prostrado igual um boboca no chão. Olha isso, olha que coisa séria. Porque às vezes a gente está ali, vivendo no reino do grande rei, do poderoso Deus. Nós caímos, mas a gente não invoca. Ou não invoca com sinceridade. E aí a gente cai e a gente não vive disso aqui que fala o versículo 14. Porque a palavra fala que o Senhor vai amparar todos os que caírem. E vai levantar todos os que estiverem prostrados. Só que quem é que vai provar dessa bênção? Porque Deus está perto, o Senhor está perto. O Senhor vai abençoar todos os que o invocam. Porque versículo 19 vai dizer que ele os escuta gritar por socorro e os salva. Então, se você pertence a esse reino, grite por socorro.
Ai, Rita, eu não oro, Deus sabe o que eu preciso. Então, você precisa também ler a Bíblia, porque você está fazendo errado do que diz a palavra do Senhor. Você está vivendo num reino fora dos princípios do reino. Você tem que clamar por socorro. Você tem que orar. Pode pedir oração na intercessão? Pode. Pode pedir oração no final do culto? Pode. Mas é todo mundo que vai orar por você? Você não vai pedir socorro por si mesmo? Você não vai falar com Deus, Pai, preciso da tua ajuda? Senhor, me abençoa? Você vai achar que Deus já está sabendo da situação e Ele tem que se virar para te amparar, para te colocar de pé? Não seja um filho mimado no reino de Deus, ok? Recebe essa palavra aí e aprende a gritar por socorro. Porque esse versículo também diz que, mesmo aqueles que vivem no reino do Senhor, versículo 14, às vezes vão cair. Às vezes você vai estar prostrado. Você vai passar por situações que vão te puxar o tapete. Você vai cair. Mas está tudo bem. Porque o Senhor está onde? Perto. Ele está perto. Então, peça socorro. E eu finalizo esse salmo dizendo isso. Louvado seja o Senhor pelas palavras que o Espírito Santo inspirou o nosso amigo, o nosso irmão Davi, e porque elas chegaram até nós, elas foram preservadas para a glória do Senhor e para a nossa bênção. E que você receba esses ensinamentos e que você compartilhe. Eu vou deixar aqui no link também o link do nosso Instagram. A gente tem um Instagram que está nascendo, você tem que ir lá curtir esse Instagram. Você tem que compartilhar os salmos, você tem que compartilhar esses links lá no seu Instagram também, nas redes sociais, porque assim como você é abençoado com a palavra de Deus, não seja egoísta, compartilhe a palavra do Senhor com os outros, assim como fala ao teu coração, pode falar ao coração de outras pessoas. Deus abençoe muito você, em nome de Jesus. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!